Queridos irmãos e irmãs, nós não devemos esquecer que nós celebramos o dia domingo, o dia do Senhor. O domingo é o dia que nós separamos da semana para vir manifestar e celebrar a nossa fé em comunidade. Evidentemente, não são todos que pensam assim. Hoje, alguns, ao invés de estarem na igreja, estão passeando. Mas é proibido passear, Padre? Não. Mas hoje é dia do Senhor. Outros, por questão, infelizmente, pela condição do mercado, estão trabalhando. Que tire esses um dia para estar com o Senhor. Nós também não podemos privar, diante das condições do trabalho, alguém de faltar. Alguns não estão aqui porque se afastaram de Deus. Infelizmente, e perdoe-me a fraqueza, descaradamente fala que não precisa vir à igreja, reza em casa. Não reza. Não reza. Quem fala isso, não reza. Se reza, está rezando mal. Se reza, está rezando muito mal. Porque se rezasse mesmo, não estaria lá, estaria aqui. Alguns preterem a igreja e a proposta de Deus. Não precisam. São indiferentes. Ignoram. E é nesse mundo, queridos irmãos e irmãs, de pessoas que aceitam Jesus como Senhor de suas vidas e aqueles que ignoram, rejeitam, são indiferentes, que nós vivemos. É nesse mundo que nós somos chamados a dar testemunho da nossa fé. A fé, ela é uma relação íntima e individual com Deus, mas é uma relação comunitária de vínculo com os irmãos. A fé, ela tem que ser vivida e testemunhada. Não tem sentido eu celebrar, eu professar, mas no dia a dia eu dou provas disso. E a palavra de Deus hoje, queridos irmãos e irmãs, vem reforçar essa ideia de ser cristão no mundo, fazer verdadeiramente uma experiência de Jesus. No início da Santa Missa, quando a nossa irmã começou o comentário inicial, ela disse: ao recomeçarmos o tempo comum. O que significa isso? Nós já vivemos um pouco desse tempo antes da Quaresma e retomamos agora e vamos viver até o dia de Cristo Rei. Como paramento, a igreja se veste de verde. Tempo comum. Não comum porque é comum. Comum porque nesse tempo nós somos chamados a reverenciar, a referenciar em nossa vida quem de fato é Jesus, como discípulos. E a atenção do discípulo é aquele que senta aos pés, aquele que escuta, e escutando coloca em prática. Todos nós somos discípulos. A igreja diz que somos discípulos e missionários. Ao longo desse ano somos discípulos, missionários e peregrinos da esperança. E quem nos conduz e a quem nós devemos seguir é a Cristo. Nós não seguimos a homens, a estruturas mundanas, a ideologia. Nós seguimos a Jesus. Então a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, vem reforçar que nós sejamos justos, homens e mulheres, justos e justas, que a graça e a oração que Deus provém na nossa alma nos leve verdadeiramente a olhar para o crucificado e encontrar nele a salvação. A palavra de Deus hoje pede, queridos irmãos e irmãs, que nós tiremos do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, tudo aquilo que é maldade. Nós não temos o direito, antropologicamente falando, e muito
ponto de vista da fé, de ser igual em relação ao outro. Nós não temos esse direito. Então, queridos irmãos e irmãs, tem algumas questões que eu gostaria de trabalhar com vocês. Nós cantamos, muito bem. Eu gostaria que a salmista cantasse conosco, nós vamos cantar junto com ela por 3 vezes o refrão deste salmo. Nós acabamos de cantar, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. E no primeiro refrão vai dizer, desde a hora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós. E completamos, minha carne também vos deseja. É isso, meu irmão e irmã. Na prática, é isso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho alimentado a minha alma. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho fome de Deus. A minha carne, o meu corpo e a vida deseja a Deus. Nós cantamos também. Vosso amor vale mais do que a vida. Por isso eu vos quero louvar-vos, Senhor, pela vida. E nós afirmamos com poder, vossa mão me sustenta. A mão de Deus nos sustenta, queridos irmãos e irmãs. Nós confiamos em Deus acima de tudo. Pois São Paulo vai dizer que nós somos filhos de Deus. Nós somos revestidos pelo batismo. E revestidos, queridos irmãos e irmãs, tirado da nossa vida a roupa velha e colocar a roupa de Cristo Jesus, que é o batismo, tirando a embriaguez, o adultério, o furto, o ódio, a vingança, a maldade, revestidos de bondade, de misericórdia, de compaixão, de cuidado, de carinho, de respeito. Mas diante do Senhor, queridos irmãos e irmãs, não existe mais classes. Não existe pessoas escravas e livres. Todos são livres em Jesus. Todos nós. Não existe isso. Nós não temos o direito de oprimir, de pisar, de maltratar as pessoas. Por isso que a gente deve tirar da nossa boca, do nosso coração, tudo aquilo que vai tirar a dignidade da pessoa. Vai desfigurar o rosto de Deus que está na pessoa. Por isso que a gente deve tirar a maldade. A maldade, ela está, infelizmente, em gestos simples e às vezes imperceptíveis. É uma fofoca. Não tem direito. É uma mentira. É pecaminoso. É uma calúnia. É uma difamação. Isso também é matar, como diz a primeira leitura. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, não importa se nós somos brasileiros ou chineses, brasileiros ou israelitas, brasileiros ou palestinos, nós vivemos hoje uma guerra terrível, que infelizmente está se tomando até partido de que lado fica, não deve ficar no lugar de ninguém. Eu não sou de Israel, eu não sou do Irã, eu não sou da Palestina, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Se tem um irmão que perde a sua vida, todos nós perdemos. Então não tem lado. O lado é pela paz. O lado, queridos irmãos e irmãs, é pela vida, pela hombridade, pelo respeito. E a mídia derrama no nosso coração, suja a nossa alma com posturas contraditórias ao texto do Santo Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, não existe
perante Deus, quem é mais importante, o homem ou a mulher? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Existe igualdade perante Deus. Nós devemos viver, sim, a fraternidade, viver o amor, o cuidado com o outro. Não existe nada que seja mais importante do que Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a gente tem que afirmar: eu creio nisso. Eu creio nisso. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor, Ele estava em oração com seus discípulos, afastados, para dizer que Jesus, Ele rezava. A oração era importante para Ele. E Ele estava com seus discípulos. E quando Ele estava com seus discípulos, queridos irmãos e irmãs, Ele perguntou: o que diz o povo? Quem sou eu? Alguns disseram que Jesus é Elias, que Jesus é João Batista, que Jesus é algum dos profetas. Nós mesmos, às vezes, temos uma ideia errada sobre Jesus. Às vezes, para nós, Jesus é apenas um dramaturgo, um curandeiro, um pregador. Alguém que tem uma palavra comigo. Daqui a pouco, Jesus vai perguntar: e para vós? É uma pergunta que Jesus faz, queridos irmãos e irmãs, para todos nós. E para você? Dizer o que o outro pensa de Jesus, quem é Jesus para o outro, todo mundo pode dizer. Mas vai chegar uma hora, querido irmão e irmã, que eu, você, vai ter que responder essa pergunta: quem sou eu para você? Ali não vai estar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu amigo. Ali Ele quer saber de você. Quem sou eu para você? Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vai dizer. Mateus vai dizer assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos vai dizer: tu és o Cristo. Lucas vai dizer: tu és o Cristo de Deus, como nós sabemos hoje. E João vai dizer: tu és o Santo de Deus. Todos eles responderam. Mas não sei se vocês se lembram da semana passada, quando nós refletimos que eles eram de difícil compreensão, e eu usei a expressão que para eles não iam suportar aquilo que Jesus propôs. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu sou o Cristo. Eu vou passar pela perseguição, pela condenação, pela prisão, pela morte, e vou morrer numa cruz. Serei perseguido por aqueles que são os donos da religião, os donos do poder. Cai por esses hoje. E ele vai dizer: quem quiser me seguir. Existe uma condição, querido irmão. Não está dizendo na palavra de Deus que você é obrigado a seguir. Essa coisa aqui é pesada. Quem quiser me seguir. Então você tem o direito de escolher. Mas aqueles que querem seguir a Jesus, tome a cada dia a sua cruz e siga. O dia que você está muito feliz, muito contente, muito disposto, preparado para seguir, mas aquele dia que você está desanimado, aquele dia que não foi bom para você,
Aquele dia que você está com a cabeça explorando tantos problemas, aquele dia também. Aquele dia que você está com pessoas que creem nele, com pessoas que simplesmente ignoram ele. Pessoas que dizem que não têm fé. Pessoas que não têm compromisso. Pessoas maldosas que às vezes convivem conosco. Às vezes até a gente sem saber. É nessa hora também que você é chamado a seguir. A cada dia. Como é difícil hoje, queridos irmãos e irmãs, renunciar. Nós cantamos: a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, como terra sedenta, ó meu Deus. Meu irmão, minha irmã, não olhe para o outro, não. Não cutuca o outro, não. Não pergunta para o outro, não. A pergunta é para você. Quem é Jesus para você? E o que você está disposto a fazer na sua vida para seguir? Para honrar o nome que você traz, quando você diz: eu sou cristão, eu sou um outro Cristo. Porque, queridos irmãos e irmãs, falar da boca para fora, perdoe a sinceridade, então o papagaio fala. Mas querer ser de Cristo, viver a proposta de Jesus, tirar da nossa alma, tirar da nossa carne, tirar da nossa vida, tirar da nossa família, tirar do nosso matrimônio, tirar da nossa vida consagrada aquilo que não é de Deus, é fundamental. Nós não podemos entender isso, queridos irmãos e irmãs, só como um jeitinho brasileiro. Eu falo que sou de Cristo, eu falo que vou seguir, mas quando aperta, isso para mim é difícil. Não é difícil. É o mundo que está inundando o nosso coração com pecado, com distorções. Se nós não amamos a Jesus como deveria, se essa igreja é muito cheia, amém, mas se essa igreja não está quase tendo que brigar para entrar aqui, para participar, é porque ainda muitos não são de Deus. Mas vocês que querem, vocês que estão aqui, vocês que são chamados a ser testemunho, renunciar, tomar a cruz e seguir a cada dia. Pois quem quiser perder a sua vida, vai ganhar. E quem ganha a sua vida, vai perder. O que significa isso, querido irmão? O que significa perder na vida para ganhar isso? Significa a gente começar a enxergar o outro, a necessidade do outro. Às vezes, eu não enxergo dentro de casa aquelas pessoas que são mais próximas, no meu ambiente de trabalho, das minhas amizades. Às vezes valorizo umas amizades que não merecem meu respeito, e aqueles que querem de fato ser meus amigos, eu simplesmente rechaço, expulso. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Vem cá, meu irmão. Sim. Ele vai ganhar cruz. Escolhi porque se parece ser forte. Deixa eu reguardar para mim lá. A exemplo desse nosso irmão que pegou a cruz de Cristo, todos nós hoje somos chamados a pegar essa cruz e levar ela. Amém, gente? Amém. A minha alma tem sede de paz, como a terra sedenta ao teu Deus. Creio, Deus Pai. Não. É o outro, é o folheto. Vocês vão olhar o folheto e pensar do jeito que está ali.